No segundo dia da Semana de Relações Públicas, os palestrantes destacaram o uso das redes sociais e o comportamento do profissional para minimizar danos em momentos de crise. A principal dica para o profissional de relações públicas enfrentar um momento de crise é que ele tenha estudado antes os pontos críticos da empresa que ele representa, principalmente porque ele precisa lidar com situações que ele vai não só solucionar o problema, mas principalmente informar o seu cliente, seu público-alvo, da situação que está se passando. Ele precisa tomar providências rápidas e assertivas, justamente para atenuar a crise ou até solucioná-la. A segunda dica é que ele conheça bem o seu público, justamente para entender a necessidade desse público e o tempo que ele vai precisar para solucionar o problema. Eu acho que o mais importante é ter duas medidas concretas. Primeiro, uma análise estratégica, uma visão estratégica do que está acontecendo, do contexto e tudo, e uma agilidade muito grande para tomar medidas para controlar a crise, né? Porque hoje em dia, com as redes sociais, com a comunicação digital, as crises se espalham muito rapidamente. Você não tem mais tempo para pensar no que vai fazer e etc. Você tem que tomar medidas muito ágeis e bem elaboradas, bem pensadas. A centenária profissão de relações públicas passou por diversas transformações ao longo de sua existência. E o profissional de hoje deve estar preparado para definir estratégias e gerenciar crises. Em termos de diferença de conteúdo, de treinamento e cursos, a Suécia é um país democrático, então acho que a visão que eles têm sobre pessoas e compartilhamento de informação é diferenciado, sem dúvida. Mas eu acho que o Brasil está muito avançado em termos de relações públicas, gestão de crise, qualquer frente de comunicação. Então, assim, apesar de termos especializações diferentes em alguns países, o Brasil se destaca sem dúvida nenhuma quando falamos em comunicação. A gente exporta muitos profissionais para fora. E além disso, a gente tem companhias que vêm buscar pessoas aqui do Brasil para fazer comunicação aí fora. Então eu não vejo tanto essa diferença, eu acho que são complementares. O professor Manuel Marcondes relata a importância do Observatório da Comunicação Institucional deixar de ser apenas relações públicas para abranger a área de comunicação. É uma sociedade educativa, sem fins lucrativos, a nossa ideia é associativa, não é? A criação foi de professores, quer dizer, professores querendo ajudar seus colegas. Então a gente prepara os conteúdos pensando no professor em sala de aula, usando com os estudantes. Então a gente faz posts curtos, provocativos, sempre com uma crítica construtiva, olhando para melhores práticas de comunicação institucional. Mas a gente acaba falando também de marca, acaba falando de comunicação para público interno. É bastante variado o nosso objeto, até porque a gente tem mais de uma causa. Hoje a gente tem também a causa da comunicação pública, do jornalismo responsável, da propaganda com ética. A gente acabou saindo de RP, que é um nicho, para hoje estar cobrindo toda a comunicação. A diretora financeira do Conselho Regional de Relações Públicas fala sobre o lugar do profissional no mercado de trabalho. A gente sempre está em constante renovação e isso é um tema que a gente precisa discutir com relação a todos esses profissionais, né? Com relação a essa capacitação. Então é um assunto que vem sendo discutido já há algum tempo e que precisa ser revisto, essa questão de outros profissionais trabalhando com as relações públicas ou no lugar das relações públicas. E aí o Conselho faz um trabalho de fiscalização, esse é o nosso papel, é o de fiscalizar, né? Mas eu acho que a intransigência na área da comunicação não agrega. A profissão de relações públicas é uma das 68 profissões que são regulamentadas, das 2.600 que contém hoje no Ministério do Trabalho. E são 27 conselhos apenas dessas 68. E uma profissão regulamentada significa que ela tem que seguir normas, leis que são regidas pelo governo federal. E é isso que nós fazemos. Nós somos regidos por uma lei. E é uma profissão regulamentada. Durante o evento foi lançada uma plataforma de comunicação para professores, o Marcondes App. Num aplicativo você tem um hub,
Quer dizer, você tem num lugar só, na palma da mão, o acesso a toda a produção de um determinado conteudista. E é isso que eu acabei sendo a cobaia do desenvolvimento desta ferramenta e que estou lançando aqui hoje com muita alegria.